Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e hoje nós vamos aprender correlação de Pearson em SPSS. Também vou falar da correlação de Spearman, já aproveitar o embalo aqui, fala dela, nessa série que a gente está fazendo de ensinar estatística utilizando dados da NBA de basquete da última temporada de 2020-2021, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo, tá acontecendo o primeiro jogo da nova temporada 2021/2022 e eu não tô vendo, tô aqui gravando vídeo para vocês. É uma boa causa, né? Vai ser útil termos esses vídeos, né? Mas, então, para quem ficou assistindo, enfim, depois me conte como foi o jogo, né? E o vídeo de hoje vai ser, o nosso homenageado vai ser o Boston Celtics, tá? Franquia mais tradicional da NBA, na minha opinião, eu acho que é a mais tradicional. E legal que os americanos torcem para franquias, não torcem para time, né? Então é muito capitalista esse povo americano, eles são muito capitalistas. Torce para franquias, mas isso é uma coisa legal, eu acho que isso é legal dos americanos, né? E incentivar empreendedorismo. Tá, então agora já tô devidamente fardado, vamos para nossa análise. Correlações de Pearson, ou correlações de Pearson, enfim, são feitas com variáveis contínuas escalares, tá? E é o que a gente mais tem nesse banco de dados da NBA, tipo jogos, minutos, pontos, arremessos feitos, tentados, lances livres feitos, tentados, rebote, assistência, roubada, toco, turnover, que é erro, duplos, eficiência, triplos-duplos, tá? Então é um monte de variável que a gente tem nesse banco de dados, tá? Então a maioria das estatísticas levantadas são estatísticas com esse tipo de variável. Então não vai ser difícil de rodar correlações no nosso banco de dados. A correlação que eu pensei foi comparar o percentual de arremesso de acerto em arremesso de quadra, ou arremesso de 2 pontos, com arremesso de 3 pontos. Quem acerta mais arremesso de 3 pontos também tende a acertar arremessos de 2 pontos. Na verdade, arremesso em geral, né? Tem a ver com arremesso de 3 pontos, que é um arremesso um pouco mais longe, né? Então, para isso, primeira coisa, eu queria falar para vocês o que é uma correlação. Então, eu não vou rodar uma correlação, mas eu vou fazer um gráfico para mostrar isso. E esse gráfico se chama Scatterplot. Ele tem um gráfico de dispersão, assim, no português. Eu não sei nem como é que tá no SPSS, porque mesmo em português a gente chama de Scatterplot, tá? Então eu vou rodar esse simples aqui. Vou botar na variável x e na variável y. Então é o percentual field goal. Esse aqui é o feitos, tentados. E aqui é o percentual de arremessos acertados. E da mesma maneira, eu tenho essa variável, que é o percentual de 3 pontos acertados. Coloquei as duas variáveis, uma no eixo x, uma no eixo y. Tanto faz a variável do eixo x ou do eixo y. A ordem dos tratores não altera o viaduto, como se diz, né? Em matemática, tá? A gente poderia marcar o jogador, só que o problema é que como cada jogador é uma variável, nós temos muitos jogadores, eu ia travar o software. Então eu só vou dar OK porque que eu quero mostrar para vocês esse gráfico, tá? Então esse gráfico vai demonstrar uma nuvem de pontos, onde cada ponto é um jogador e cada ponto é um percentual, tá? Então o que a gente já repara nesse gráfico, assim? Então vamos pegar algum jogador aleatório. Esse cara aqui, ele teve 60% de arremessos de 3 pontos, tá? E percentual de arremessos de cesta de quadra, ou de 2 pontos, né? Ou arremesso em geral, enfim. Esse cara foi quase 50%, que não chegou a 50%, tá? E teve 60%
field goals. Teve 2 com 100%, tá? Então, seriam dois jogadores provavelmente seriam bons candidatos a gente excluir dessa análise, que eles estão poluindo, tá? Que correlação é muito sensível a outliers. Eu já vou explicar o que está acontecendo aqui, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma nuvem de pontos dispersos e olha só, tem muitos jogadores na NBA que a temporada inteira nunca tentaram um arremesso de 3 pontos, tá? Muitos jogadores nessa situação, porque esse aqui é o banco de todos os jogadores da NBA, tá? Muitos jogadores nem sequer tentaram arremessar de 3 pontos. E que bom que não tentaram, né? Que bom que não tentaram, que se tentasse iria errar, né? Geralmente pivôs não estão na posição de pivô, já que a gente estava fazendo análise com posições nos outros vídeos. Pivôs são ruins de 3 pontos, aí o técnico diz, de lá tu não arremessa, tá? Nem tenta. Então tem esses jogadores nessa situação. E esses jogadores com 100%, teria que no banco de dados ver quem são, enfim, mas provavelmente só arremessaram uma vez e acertaram. Assim. Então pode acontecer ser um jogador que passa todos os jogos no banco, assim, só teve a chance de entrar uma vez, naquela vez que entrou ele fez uma cesta lá de 3 pontos na única que tentou na temporada inteira. Mas se ele ficasse mais tempo, ele não ia manter esse percentual, assim. Então, para fazer essas análises, geralmente se tira esses caras, assim. O estatístico de NBA geralmente diz assim, tem que ter um mínimo de, sei lá, de 15 jogos para eu poder considerar na análise, né? Mas aqui a gente tá fazendo com todo mundo, né? O grosso da análise tá aqui dentro, assim, tá? É isso aqui, eu acho que é o que importa, tá? E o que acontece? A gente tem uma nuvem de pontos mais ou menos disperso, mas ela segue uma tendência, tem uma leve tendência, mas em geral isso aqui é uma nuvem de pontos meio dispersas, tá? Não tem uma tendência, tipo, todos os pontos formando uma linha. O que seria uma linha reta, assim? Por exemplo, se eu tivesse uma linha reta aqui, deixa eu botar o mouse, uma linha reta aqui acompanhando onde eu estou indo com o mouse, tá? Seria uma linha reta com todos os pontos mais ou menos em cima dessa linha. Significaria que quanto mais a pessoa acerta de 3 pontos, mais ela acerta eu vou chamar de 2 pontos isso aqui, tá? Então quanto mais acerta de 3, mais acerta de 2. Seria, se tivesse uma linha que eu consigo até ver essa linha aqui de uma maneira bem difusa, assim, não, mas a gente, né, em geral, os pontos estão meio espalhados, tá? Então isso que significa? Quanto mais acerta de 3, mais acerta de 2. E vamos supor que essa linha fosse nesse sentido do mouse aqui, ó. Seguem acompanhar? Responda sim da sua casa. Eu sei que é um vídeo gravado, mas você pode dizer que sim, estou acompanhando, professor. Tá? Então essa linha, nessa diagonal descendo, seria uma correlação negativa, que a gente chama de correlação negativa. Então tem uma tendência, quanto mais acerta de 2, a pessoa acerta 100% de 2, significa que ela acerta 0% de 3. Tá? E aí vai baixando, até o cara que acerta 100% de 3, acerta 0% de 2. Tá? Isso significa a linha baixando. Mas eu tô vendo uma tendência mais para subida, assim, né? Só que o que acontece? Se eu for traçar essa linha, tá? Esses dois outliers vão puxar a linha pro lado deles. Então pensem numa linha que melhor representa os pontos. Outliers atrapalham essa linha. Então isso que é uma correlação, tá? A gente vai imaginar uma linha que melhor representa esses pontos. Quanto mais próximos esses pontos forem dessa linha, que a gente chama de linha de melhor ajuste, quanto mais próximo todos os pontos estiverem, maior vai ser a nossa correlação. Mais clara é essa tendência de uma variável subir e a outra subir, ou de uma subir e a outra descer. Mas como é que a gente interpreta isso? A gente tem uma maneira de interpretar. Então eu vou voltar para o nosso banco de dados, fazer uma análise de dados. Correlate, cadê você? Bivariate, correlacionar bivariado.
sempre vai para essas bivariadas. E vamos botar as nossas mesmas variáveis lá. Percentual de acerto de 2 pontos, percentual de acerto de 3 pontos. Tá? E é simplesmente isso, não tem que fazer assim. Caso a gente queira correlação de Spearman, é só marcar aqui, mas por enquanto vamos deixar sem, tá? Vamos fazer... Geralmente se usa bicaudal também, a não ser que você tenha uma razão bem forte para usar one tail, unicaudal, só se você acreditar que só pode ocorrer para um lado a correlação, enfim, mas não tem por que mexer nisso. Isso aqui já vem marcado, é muito útil, flag significant correlations, então é para colocar um asterisco quando a correlação for significativa. Isso é muito útil para a gente achar, essa correlação já é significativa, ele colocou asterisco para sinalizar, então não preciso ver nada, né? E as opções também, média e desvio padrão, não tem porquê a gente calcular isso aqui, a não ser que eu queira saber, mas eu sempre peço em uma análise descritiva, se eu quiser saber isso daqui, né? Covariância e produto cruzado dos desvios também não tem porquê. Maneira de tratar com caso omisso, pairwise ou listwise, se tiver algum caso omisso, tira só daquela análise ou tira de toda a análise que seria o listwise, que quando tem um caso omisso não faz mais nenhuma análise com aquele cara, né? Mas sempre aproveito que ele fizer. Style, também nada para mexer aqui. Bootstrap nós não estamos mexendo, tá? E aí, bom, ok. Então isso aqui vai me dar um indicador de quanto que é essa correlação, tá? Então essa correlação deu menos 30, tá? Então é menos 0,30, né? Menor que isso. Uma correlação muito perto de zero, tá? Então é quando a gente tem uma nuvem dispersa, assim, a gente tem essa correlação próxima de zero, tá? Eu olhando para essa nuvem de pontos, tá? Eu teria que tirar esses casos aqui e esses dois outliers, eu consigo ver uma coisa mais ou menos crescente, tá? Assim, então nós temos esses outliers que estão atrapalhando, tá? Assim, esses outliers estão atrapalhando, tá? Nos dois lados aqui, tá? Se pegar só esse grosso do meio, a gente tem uma leve tendência de crescer, mas é o que eu falei, assim, tipo, a nossa linha de melhor ajuste, ela é puxada, assim, ó, a linha que melhor representa os pontos, esses dois caras estão puxando essa linha pro lado deles, tá? Eu não tenho como fazer uma linha, assim, tipo, para melhor representar, passando mais ou menos aqui, que é onde eu tô vendo, a linha vai seguir, vai deixar esses caras muito longe, assim, ela acaba não sendo uma linha de melhor ajuste, tá? Então isso está atrapalhando. Mas de qualquer forma tem essa nuvem de pontos meio espalhada, assim, considerando todos os casos que eu tenho. E a gente tem uma correlação que a gente chama de nula. Quando a correlação é igual a zero, a gente chama de correlação nula, né? Nunca vai ser zero perfeitinho, é muito raro achar um zero perfeito. A não ser que eu gere dados no computador especificamente para isso, né? Mas em dados de verdade eu acho que eu nunca vi, tá? Então a gente tem essa correlação zero, assim. Isso é uma correlação nula, tá? A interpretação da correlação, ela vai da... tem várias maneiras, cada autor vai dizer alguma coisa. Isso aqui é Hopkins que disse o nome desse autor, tá? Eu gosto de autores que são menos conservadores com a correlação, que tem gente que precisa de uma correlação muito forte para considerar ela forte. Porque tem autores de fora da área da psicologia que precisam de uma correlação bem elevada para considerar que a correlação tem alguma força, né? Mas tem uma tabela já bem mais queridinha, assim, com a correlação, tá? E eu gosto de usar essas tabelas mais queridinhas. Então a gente tem aqui uma correlação de 0 até 1, uma correlação muito baixa. É uma correlação quase nula também, dá para chamar também. De 0,1 a 0,3 ela é uma correlação baixa. 0,3, 0,5 essa correlação é moderada. 0,5 até 0,7 é uma correlação considerada alta. De 0,7 até 0,9 é uma correlação muito alta. E de 0,9 até 1 é uma correlação quase perfeita, tá? 1 é uma correlação perfeita. A gente chama de perfeita, assim, a perfeição existe, tá?
que é quando uma variável sobe, a outra sobe exatamente da mesma maneira. Isso vai acontecer quando a gente compara uma variável com ela mesma. Então, se tu compara assim, a correlação do número de assistência dos jogadores da NBA com o número de assistências do jogador da NBA, uma coisa com ela mesma, a gente vai ter uma correlação perfeita, tá? Quanto mais assistência o jogador dá, mais assistências ele dá, né? Então isso é uma correlação perfeita. Vai aumentando o número de assistência, aumenta o número de assistência, tá? E a mesma coisa vale para correlações negativas. Então, se aqui for negativo, é uma correlação muito baixa negativa. Que é uma correlação muito alta negativa. Tem correlação perfeita negativa. Por exemplo, se eu comparo idade com data de nascimento. Quanto maior a data de nascimento, menor a idade. A correlação ela vai de -1 até +1. Ela não pode passar de 1, ela é um coeficiente que é padronizado, não pode ser maior que 1 e não pode ser menor do que -1. Então isso é muito fácil para a gente interpretar a nossa matriz de correlações, a nossa correlação. Então aqui a gente tem uma correlação de -0,3, uma correlação, como vocês podem ver nessa tabela, aqui ela é menor do que isso aqui, isso tem 10 aqui, então esse 0,13 é menor que 10, né? Ou 0,30 é menor do que 100, tá? Para botar 3 dígitos. Correlação muito baixa, quase nula. Aqui a significância, assim. Geralmente correlações muito baixas não são significativas, tá? Se a correlação começa a subir, ela já tem uma maior probabilidade de ser significativa. E outra coisa que influencia na significância é isso aqui, é o N. Número de sujeitos, número de participantes, tá? É o número de pessoas com as quais eu levantei a informação, tá? Então isso é a correlação. E bom, vou acrescentar mais uma coisa aqui que eu quero, que é, vamos correlate bivariate, que é os free throws, lances livres, tá? Então vamos só acrescentar mais uma variável, dá ok, tá? E aí a gente vai fazer 3 análises, todas as correlações. Então a gente vai ter... nós vamos ter uma batalha naval, tá? Assim, a gente vai ter essa correlação... isso aqui é importante de falar, ó. Primeira correlação com ela mesma, uma correlação perfeita, tá? De 1 com todos os sujeitos, tá? Mais uma correlação 1, então nem coloca significância, porque isso aqui é uma roubalheira, é uma covardia, assim, então eles não botam o nosso P, tá? Nosso P é 0,000, quanto zero eu quiser, assim, porque é a correlação perfeita, tá? Aqui a correlação que a gente já tinha feito, já falei de não significativa, mesmo número de sujeitos. E aqui a correlação com lances livres, de arremesso de quadra de 2 pontos com lances livres. Tá? Então a gente tem uma correlação de 0,05, uma correlação também fraquíssima. Então o arremesso de quadra de 2 pontos não correlaciona com 3 pontos e não correlaciona com lance livre surpreendentemente. Assim, para mim foi uma surpresa isso. E aí nós vamos para 3 pontos aqui, né? 3 pontos com field goal, a gente já tinha feito essa análise, mas 3 pontos tem uma correlação com lance livre, tá? Lance livre não tem correlação com 2 pontos, mas tem uma correlação já, conforme a gente pode ver na nossa tabelinha aqui, ó. Botar ela aqui. A gente tem uma correlação, quanto é que é 0,3? É uma correlação moderada, assim, então já é uma correlação, já indica que tem uma relação entre as variáveis. Quer dizer, se pegar o critério lá da medicina, isso aqui é uma correlação que ainda é fraca, assim, a medicina trata isso aqui como uma correlação fraca, mas ela já é uma correlação indo para moderada, tá? Já dá para chamar de moderada aqui, pelo menos com o autor que eu gosto aqui, tá? Então existe uma relação. Quem faz mais cesta, conforme teu percentual de cesta de 3 pontos aumenta, maior o percentual de lance livre, né? Então vocês podem ver no vídeo qual vídeo que eu tô lá fazendo lance livres. É a nova que eu tô fazendo lance livre lá, enfim, então
Tenho... eu também era um bom arremessador de 3 pontos, modéstia à parte, né? Então aqui existe uma correlação significativa, tá? E ele coloca essas estrelinhas aqui, ó. Tá? Essa estrelinha aqui, ó, como você pode ver aqui embaixo, significa que a correlação é significativa no nível de 0,01, com P menor que 0,01, então ela é muito significativa. Se ele botar uma estrelinha só, ela é significativa com P menor que 0,05, tá? Que é o mínimo para a gente considerar significativo. Mas é muito importante que em correlações a gente não dá tanta bola para significância como em outras análises, tá? A significância é importante, ela vai nos ajudar a dizer que existe uma relação e tal, mas ela não é tão importante. O importante é o que eu demonstrei aqui, que é a magnitude da correlação, ou a força que tem essa correlação, tá? Mas magnitude é uma palavra mais polida pra gente usar, tá? Baixa, muito baixa, baixa, moderada, alta, muito alta e quase perfeita, tá? E também uma coisa que é importante é que a correlação ela é um número, assim, tá? Então é a mesma coisa, a gente não pode dizer assim, tipo, o cara tirou, tem uma correlação 0,5 é a mesma coisa que correlação de 0,7. Não é assim, tipo, 0,7 é bem maior, né? Tipo, 0,7 é uma correlação alta indo para muito alta, né? 0,5 é uma correlação também alta, mas indo para moderada, né? Então a gente usa essas caixinhas como guia, assim, mas não é o certo não é colocar a correlação tanto em caixinhas, tá? Também tem que interpretar se ela tá alta, se ela tá indo pro muito alta, se ela tá voltando pro moderada, para onde que tá mais perto, assim, então por quê? Porque isso aqui é uma variável escalar, não é uma variável categórica, isso aqui não são categorias, tá? A gente usa esses rótulos para ajudar, mas eles não servem para ajudar, certo? Então a gente vai ter essa matriz de correlações, tá? E então isso eu queria muito que vocês reparassem, isso aqui é uma matriz, eu usei esse termo porque esse é o termo certo, isso é uma matriz de correlações, tá? Por que é uma matriz, ó? Eu tenho uma matriz 3x3, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos, 9 correlações, né? Vamos pensar só na correlação, cada valor está numa célula, num quadradinho dessa matriz, tá? E eu gosto de dizer isso porque meus alunos, a maioria vem do segundo grau, aprenderam matriz no segundo grau, o meu caso foi esse, eu aprendi matriz no segundo grau, e eu não entendia para que servia matriz, tá? Assim, por que eu tenho que entender esse negócio se esse negócio não serve para nada? E faz um monte de conta pra quê, assim, qual que é a utilidade prática. Aí depois que eu fiquei mais velho, que eu fui estudar estatística, isso até em pós-graduação, que eu fui entender, assim, pô, isso aqui é uma matriz. E toda a estatística ela é baseada em matriz de correlação. A gente vai para contas muito mais complexas, a gente tem um vídeo de análise fatorial e ela se baseia na matriz de correlações e faz todos aqueles cálculos de matriz que a gente aprende no segundo grau, tá tudo na fórmula da análise fatorial, tá? A gente pega essa matriz de correlações, tá? E essas matrizes de correlações, elas têm algumas peculiaridades, tá? A primeira é que a gente tem essa diagonal, ela é sempre preenchida com 1, tá? Toda essa diagonal. Por quê, assim? Porque são correlações das variáveis com ela mesma. Acertos de cesta de quadra de 2 pontos com cesta de 2 pontos. 3 pontos com 3 pontos. 1 ponto com 1 ponto, que lance livre vale 1 ponto. Então a gente tem 1 na diagonal. Essa é uma característica de toda matriz de correlação. Segunda característica de toda matriz de correlação. Tudo é espelhado, tá? Lembra que eu falei que a ordem dos tratores não altera o viaduto? Não, vamos falar correto, senão o povo não vai entender. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Mas agora eu já posso falar errado, que você já sabe como é que eu sei o certo, enfim. Mas olha aqui, ó. A gente tem menos 0,30 aqui, menos 0,30 aqui. 0,51 aqui, 0,51 aqui. 352 aqui, 352 aqui. Tudo espelhado, tá?
porque tem essa diagonal, embaixo da diagonal vai ter uma informação, em cima da diagonal vai ter a mesma informação. Tá? Ou seja, na hora de escrever o artigo eu só preciso contar ou o que está em cima ou o que está embaixo da diagonal. Quando a gente faz a nossa tabela para o artigo, a gente só bota ou em cima ou embaixo. Mas tem autores que são malandros, tem autores que em cima da diagonal são homens, embaixo da diagonal são mulheres, ou vice-versa, tá? Para aí já conta duas informações na mesma tabela, assim. No meu caso aqui, embaixo da diagonal são os shooting guards, os armadores arremessadores, e em cima são os alas de força lá. Então a gente pode fazer desse jeito a nossa matriz. Ou jogadores do leste e jogadores do oeste, que a gente tem na NBA, eles dividem conferência leste e conferência oeste, tá? Então tem todas essas informações aqui, tá? Que é importante. Diagonal sempre e em cima e embaixo espelho de... Em cima e embaixo, espelho de embaixo aqui. E vice-versa, tá? Então essa é uma característica da nossa matriz de correlações, tá? Assim, então acostumem a usar esse nome. Matriz de correlações, tá? E agora, né, como sempre, pra gente fixar, eu vou fazer o que eu sempre faço, né? Uma análise de um monte de variável pra gente ver o que a gente encontra nesses dados, só pra fixar. Analyze, correlate, bivariate. Então, correlações bivariadas, tá? Então, tem aqui jogos, minutos, vamos botar tudo aqui. Eu não gosto da estatística vamos botar de eficiência aqui, tá? E vamos pedir as nossas correlações, tá? Depois eu peço a de Spearman aqui pra gente ver. E ok. Então a gente tem uma matriz de correlação, sei lá quantas variáveis, 15 por 15, eu não sei quantas variáveis eu botei, assim, tá? Então, se você quiser contar e botar nos comentários, fique à vontade aqui, tá? Mas essa informação não é relevante, tá? Só para saber se é uma matriz 15 por 15, 20 por 20, tá? Aí a gente tem essas matrizes e aí a gente pode caçar correlações aqui aleatórias. Vamos ver essa aqui, ó. 400, não, vamos pegar essa aqui, ó, 300 e... Não, aqui é attempts, arremessos feitos. Cadê o percentual aqui? Tá aqui, o percentual ficou no... mas isso aqui a gente tá... arremesso de quadra feito com 3 pontos, com 3 pontos tentados, tá? Isso aqui não é relevante, aqui tem 982. Então uma correlação quase perfeita, tá? Deve ser a variável quando é 1 é a variável com ela mesma, mas aqui tá próximo diagonal, vamos ver. 3-point made, 3 pontos feitos, e aí a gente tem que ver, é difícil de interpretar porque essas tabelas são muito grandes, tá? Com 3 pontos feitos, com 3 pontos tentados, 0,982, uma correlação mais quase perfeita. Então, quanto mais o cara tentou arremessar de 3 pontos, mais o cara acertou. Maior número de tentativas, maior número de acertos, tá? Uma correlação quase perfeita. Então, não é uma coisa que diga muita coisa para nossa análise, mas é uma lição de vida, assim, tipo, quanto mais você tenta, mais você acerta, assim, olha que lição de vida que a gente tem da estatística, né? Se a pessoa tenta pouco, ela acerta pouco, se tenta muito, acerta muito, né? Claro que ela também erra muito, mas quanto mais tu tenta, mais tu erra, mas o importante é que tu mais acerta, né? E aí faz mais pontos, né? Então cadê os pontos aqui? Field goals, 3-point field goals attempts, quanto mais tenta. Eu acho que esse aqui que é o pontos. O pontos tá aqui, nessa daqui. 3-point attempts, aqui ó. 716. É difícil de ficar achando as coisas aqui, tá? Então uma correlação muito forte. 716, deixa eu botar aqui de novo. Tá, ó. Correlação muito alta entre tu tentar o arremesso de 3 pontos e quantos pontos tu faz na partida inteira, tá?
Então, deixa eu ver o que mais que a gente tem de correlacionados aqui. É muito grande essa tabela, meu Deus do céu. Quando bota muita variável fica ruim de analisar, assim. Às vezes é bom botar menos, mas eu não aprendo, eu adoro tabelas assim que eu consigo ver tudo de tudo. Tocos em relação com 411, com percentual de cesta de quadra. Então quanto mais toco tu dá, mais cesta de quadra tu faz. Quanto mais, aqui essa aqui é uma negativa, que é com 3 pontos, deve ser. Isso, tá? Quanto mais toco tu dá, menos cesta de 3 pontos tu faz. O que é esperado, assim, que quem faz é correlação significativa também, com 2 estrelinhas aqui, tá? Quanto mais toco tu dá, é porque tu é um pivôzão, assim. Então tu faz. Pivô não tem costume de fazer cesta de 3 pontos, né? Então é interessante ver essas análises para quem conhece o jogo, né? E aí, enfim, a gente tem muitas correlações moderadas. Aqui deu uma nula, deixa eu ver o que é, ou perto de nula. Deixa eu ver que variáveis são. Esse 0,50 aqui. Triplos, duplos, com tocos. Então, toco não tem relação com fazer triplo-duplo. Assim, o jogador que faz, quanto mais triplo-duplo tu faz, você não vai afetar o número de triplos-duplos que tu faz. Assim. Porque triplo-duplo é coisa de armador que faz muito triplo-duplo. Ou alguém que joga mais nessa posição 2 em geral, claro que a gente já discutiu nos outros vídeos essa questão basquetebolística, né? Enfim, então a gente tem essa tabela inteira para analisar. Eu acho que o mais fácil é vocês brincarem com os bancos de dados, tá? Eu deixei link na descrição dos primeiros vídeos, eu vou me lembrar de colocar na descrição desse vídeo também o link do banco de dados, tá? E aí vocês peguem aquele banco de dados, baixem, colhem no SPSS e brinquem, né? Eu prefiro até dar o link lá do site da ESPN para vocês fazerem todo o processo de novo, porque é legal vocês trabalharem com banco de dados também. É uma coisa que eu acho que facilita, não é tão trabalhoso assim para pegar lá o dado da ESPN e ter um banco de dados em SPSS. Então, para vocês verem que a matriz de correlação pode crescer até o infinito, assim, se eu tiver 500 variáveis, eu vou ter uma tabela 500 por 500 aqui e faço 500 análises. Aqui erros tem uma correlação com o que? 839. Com pontos, olha. Então olha aqui outra lição de vida, assim, quanto mais tu erra, mais faz ponto, tá? Pra tu fazer, às vezes tu vai errar se tu for fazer pontos, tá? Então uma lição de vida, erro tem correlação positiva com um monte de coisa aqui, ó. Deixa eu ver, ó, tu começa aqui, vai até correlações positivas com um monte de coisa aqui, ó. Erros tem correlações com minutos, pontos, com arremessos feitos, tentados, de 3 pontos, enfim, né? Eu não fiz também, eu acho que a maneira mais correta de fazer essa análise seria dividir por minutos, né? Quantos pontos por minuto, quantos erros por minuto, quantas assistências por minuto, roubadas por minuto. Mas eu quis trazer um dado mais cru, assim, porque é só pra gente aprender, assim, não é um dado pra eu construir, de fato, conhecimento em basquete. Né? Então, porque tem essa tendência, quem faz mais pontos faz mais assistência, porque a gente tem jogadores que ficam muito tempo em quadra e tem jogadores que ficam pouco tempo em quadra, né? Então isso é importante pra gente compreender essa tabela de correlação, tá? Correlação ela é uma coisa bem importante na estatística, tá? Ela tem a ver com covariância, tá? Assim, tá? Que eu ensinei, né, também em vídeos anteriores como é que calcula uma variância, tá? A correlação nada mais é do que uma covariância padronizada, tá? Uma maneira padronizada de apresentar
uma covariância. Então é uma variância conjunta entre duas variáveis. Se na variância eu tenho que pegar a variável e elevar ao quadrado, ou seja, eu multiplico a variável por ela mesma, na covariância eu multiplico uma variável pela outra em vez de elevar ela ao quadrado, tá? Então é mais ou menos isso que a correlação quer dizer. É isso, é a mesma fórmula, é só tu trocar a mesma variável por outra variável na fórmula e tu vai ter uma covariância, tá? E aí tu expressa isso de maneira padronizada, tu tem a correlação, tá? Então isso é a nossa matriz. E a última coisa que eu fiquei devendo é só para mostrar que existe uma correlação de Spearman, tá? Que eu vou deixar marcada de Pearson, vai fazer de novo, fica uma tabela enorme, tá? Então ele colocou, quando eu faço isso, ele repetiu a minha tabela e ele colocou non-parametric correlations, tá? Correlação de Spearman é uma correlação não paramétrica, ela vai considerar minhas variáveis no nível ordinal, tá? Ela não vai considerar no nível escalar. E aí eu vou ter também correlações, se interpreta da mesma maneira que a gente fez isso aqui, tá? Então é a mesma interpretação. E para as correlações de Spearman, tá? O que é fraco, o que é moderado, etc. E a gente faz isso geralmente quando tem poucos sujeitos, a gente vai para a correlação de Spearman, que é não paramétrica. Ou então quando a gente tem dados que são sabidamente ordinais, do tipo escolaridade, vou estar, sei lá, participando do primeiro grau, do segundo grau, do superior, da especialização, mestrado, doutorado, a gente bota em ordem, mas não dá para estabelecer distâncias, categoria. A gente sabe só que uma categoria estudou mais que a outra, mas não sabe quanto que uma estudou mais que a outra, então essa é uma variável é uma variável clássica da ordinal. Se eu tenho uma variável dessas, é recomendável ir para a correlação de Spearman e vai ter o mesmo dado de significância e número de participantes, tá? Ela vai variar um pouco da correlação de Pearson, é evidente, é uma correlação diferente, né? Mas também, né? Tanto Pearson quanto Spearman são dois grandes monstros da história da psicometria. Tem aqui no canal um vídeo sobre história da psicometria, vocês podem ver o trabalho do Pearson e do Spearman. Então, dois grandes heróis assim da velha guarda da psicometria, da avaliação psicológica, enfim, né? Então, eu acho que é isso, não tem muito o que falar de correlação. Correlação é bem simples de fazer, teste bem tranquilinho, tá? Mas eu acho que eu quis esmiuçar porque ele é o coração da psicometria. Eu acho que é a análise estatística que mais sustenta outras análises sofisticadas. A gente vai ter muitas análises sofisticadas que a base delas é essa simples correlação, ou é uma análise, ou é simplesmente um indicador daquele gráfico scatterplot. Nisso que se baseia a estatística, né? Então por isso que eu acho que vale a pena esmiuçar, vale a pena entender, até entender a fórmula dela para quem tiver interesse, mas porque é uma análise que é importante, tá? Assim, principalmente para psicólogo, em psicologia, que é a minha área, mas em outras também, economia, principalmente para ganhar dinheiro, o dólar sobe, a bolsa cai, tem aquela máxima, né? Isso se sabe disso porque se botou aquelas duas variáveis e fez uma correlação. Por isso se diz que uma sobe e a outra desce, né? Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a audiência. Gostei bastante de fazer essa série de NBA. Vou gravar mais vídeos sobre SPSS se eu conseguir. E nos vemos lá nos próximos vídeos, né? E o canal continua. Até mais!